Norte da Itália. 1944. O tenente Fortunato Câmara de Oliveira inclinou o nariz do P-47 para baixo. Lá embaixo, a 300 metros, uma locomotiva nazista corria pelos trilhos carregando munição e suprimentos para as linhas alemãs. Aquela carga nunca poderia chegar ao destino. Fortunato apertou o gatilho. As 8 metralhadoras .50 calibre do Thunderbolt abriram fogo simultaneamente. A locomotiva explodiu numa bola de fogo e vapor. Era a primeira. Naquele dia, Fortunato destruiria mais 4. 5 locomotivas nazistas. Um único piloto. Um único dia. Os alemães nunca entenderam o que havia acontecido. Mas o abastecimento das linhas nazistas naquele setor parou por dias. Fortunato Câmara de Oliveira tinha pouco mais de 20 anos quando chegou à Itália. Era um dos pilotos do primeiro grupo de aviação de caça da FAB, o famoso Senta-Pua, a única unidade de caça brasileira a combater na Segunda Guerra Mundial. O Senta-Pua havia chegado à Itália em outubro de 1944, subordinado ao 350º Grupo de Caça Americano do 12º Comando Aéreo Tático. Era formado por jovens brasileiros que haviam sido treinados nos Estados Unidos, aprendido a voar em campos do Texas e da Flórida e chegado à Europa com uma sede de combate que impressionava até os americanos. Fortunato era um desses homens. Crescido no interior do Brasil, filho de uma família simples, havia chegado à aviação militar pela força da vontade e da aptidão natural. Seus instrutores americanos o descreviam como um piloto intuitivo, alguém que parecia sentir o avião como extensão do próprio corpo. Essa intuição salvaria sua vida várias vezes sobre os céus da Itália. O avião que Fortunato pilotava era o Republic P-47 Thunderbolt. Na época, era um dos aviões de guerra mais poderosos do mundo. Pesava quase 8 toneladas carregado. Motor de 2.000 cavalos. 8 metralhadoras, .50 calibre nas asas, cada uma capaz de disparar 800 projéteis por minuto. Capacidade de carregar bombas e foguetes para ataque ao solo. Os alemães tinham um apelido para ele. Chamavam de Jabot, abreviação de Jagdbomber, caça-bombardeiro. E o temiam. Um P-47 em mergulho de ataque ao solo era praticamente impossível de abater antes de completar sua passagem. Rápido demais para a maioria dos canhões antiaéreos. Resistente demais para balas de infantaria. E nas mãos de um piloto como Fortunato, era uma arma cirúrgica. Para entender por que destruir locomotivas era uma prioridade estratégica, você precisa entender como o exército alemão se abastecia na Itália. Em 1944, com os aliados avançando pelo sul, os alemães dependiam criticamente das ferrovias para mover munição, combustível, reforços e equipamento pesado pelo norte da Itália. Sem as ferrovias, divisões inteiras ficariam sem bala, sem combustível, sem comida. O Comando Aéreo Aliado havia identificado isso cedo e lançado a Operação Strangle, uma campanha sistemática para destruir as linhas de abastecimento alemãs na Itália. Pontes, viadutos, estações e principalmente locomotivas. Uma locomotiva destruída era mais valiosa do que 20 vagões. Sem a locomotiva, nada se movia. O Senta-Pua tinha esse objetivo claro em cada missão, e Fortunato havia se tornado um dos seus executores mais precisos. A missão daquele dia era de interdição. Atacar linhas ferroviárias num setor específico do norte da Itália. Fortunato recebeu o briefing junto com os outros pilotos do esquadrão. Setor designado. Alvos prioritários. Altitudes de ataque. Pontos de fuga, frequências de rádio de emergência. Era a rotina de todo piloto de ataque ao solo. Mas havia um detalhe que tornava aquela região particularmente perigosa. Os alemães haviam concentrado baterias antiaéreas ao longo das ferrovias exatamente porque sabiam que os aliados as atacariam. Canhões de 20 mm, canhões de 37 mm, às vezes 88 mm. O temido Flak 88, que havia derrubado mais aviões aliados do que qualquer outro sistema antiaéreo da guerra. Voar baixo o suficiente para atingir uma locomotiva em movimento significava entrar exatamente no alcance desses canhões. Fortunato avistou a primeira locomotiva a alguns quilômetros de distância. Corria pelos trilhos em velocidade normal. O maquinista provavelmente ainda não havia percebido o P-47 nos céus. Fortunato ganhou altitude para ter ângulo de mergulho. Alinhando o nariz do avião com a locomotiva, cortou o motor para reduzir o ruído e entrou em mergulho silencioso. A 300 metros, religou os motores e abriu fogo. As 8 metralhadoras .50 varreram os trilhos da frente para trás. A caldeira explodiu. Uma coluna de vapor e fogo subiu 50 metros. Primeira locomotiva. Destruída.
A explosão da primeira locomotiva disparou os alertas alemães em toda a região. Baterias antiaéreas foram ativadas. Comunicações de rádio alertaram posições ao longo da ferrovia. Fortunato sabia que tinha minutos antes que o setor ficasse saturado de fogo antiaéreo. Ganhou altitude rapidamente. Saiu do alcance dos canhões e varreu o horizonte. A 2 quilômetros, outra locomotiva. Esta parada numa pequena estação, sendo carregada. Uma locomotiva parada era um alvo perfeito. E um alvo perigoso. Estações ferroviárias eram sempre protegidas. Fortunato fez o cálculo em segundos. Entrou em mergulho raso, vindo de um ângulo que os canhões da estação não cobriam. Abriu fogo a 200 metros. Segunda locomotiva. Destruída. Os canhões alemães abriram fogo. Fortunato subiu abruptamente, usando a velocidade do mergulho para sair do alcance antes que os artilheiros conseguissem acompanhar. E então viu a terceira, correndo a toda velocidade tentando fugir pelo vale. Terceira locomotiva. Destruída. Nesse ponto, Fortunato tinha um problema. O combustível estava caindo. O protocolo era claro. Com combustível abaixo de determinado nível, o piloto deveria encerrar a missão e retornar à base. Fortunato olhou para o indicador. Depois olhou para o vale abaixo. Havia mais 2 locomotivas visíveis, uma tentando avançar, outra recuando na direção oposta, provavelmente tentando se esconder num túnel. Ele decidiu continuar. A 4ª locomotiva foi destruída num ataque frontal, o mais arriscado possível, com os canhões antiaéreos alemães atirando diretamente em seu nariz. Fortunato saiu do ataque com pelo menos 2 impactos de projéteis menores na fuselagem. O avião ainda respondia. A 5ª locomotiva, a que tentava se esconder, foi interceptada a menos de 300 metros da entrada do túnel. Não chegou. 5 locomotivas. Um piloto. Menos de 2 horas. Fortunato chegou de volta à base com o combustível no limite. Quando os mecânicos inspecionaram o P-47, contaram mais de uma dezena de impactos de projéteis na fuselagem, nas asas e na empenagem. O avião havia sido atingido várias vezes. Fortunato havia pilotado de volta à base com sistemas parcialmente comprometidos, combustível crítico e danos estruturais que em outras circunstâncias teriam forçado um pouso de emergência. Quando desceu da cabine, os outros pilotos do esquadrão já haviam ouvido pelo rádio. 5 locomotivas. Confirmadas. O relatório de missão de Fortunato chegou ao comando do 350º Grupo de Caça americano. 5 locomotivas destruídas por um único piloto numa única saída era um resultado excepcional, mesmo para os padrões de pilotos americanos veteranos. O impacto estratégico foi imediato. O setor ferroviário atacado por Fortunato ficou paralisado por dias. Comboios alemães que dependiam daquelas rotas tiveram que ser desviados, atrasando o reabastecimento de posições no fronte. Fortunato foi recomendado para condecoração. O piloto brasileiro que havia chegado à Itália como curiosidade para os aliados havia provado, num único dia, o que era capaz. A história de Fortunato não era isolada. O primeiro grupo de aviação de caça da FAB, que havia adotado o símbolo de uma cobra fumando charuto como emblema, desafiando o ditado de que cobras fumariam antes dos brasileiros lutarem, completou mais de 445 missões de combate na Itália. Destruiu 36 locomotivas, 28 vagões, 13 pontes, dezenas de veículos militares, depósitos de munição e posições de artilharia. Perdeu 22 pilotos, 22 brasileiros que nunca voltaram do céu italiano, e cujos nomes aparecem em menos de uma linha nos livros de história. Existe algo que ninguém fala quando conta a história do Senta Apua. Esses homens haviam crescido num país tropical, a dezenas de milhares de quilômetros da Itália. Nunca haviam visto neve antes de chegar aos Apeninos. Nunca haviam combatido. Nunca haviam perdido amigos em missão. E ainda assim, em questão de semanas, estavam voando missões de ataque ao solo sobre território fortemente defendido, contra um dos exércitos mais preparados da história. Fortunato sobreviveu à guerra. Voltou ao Brasil. Seguiu carreira na FAB. Como tantos outros veteranos da Segunda Guerra, viu sua história ser gradualmente esquecida pela memória oficial do país. Mas numa tarde de 1944, sobre os trilhos de algum vale italiano cujo nome talvez nem saibamos mais, um jovem brasileiro, num avião com uma cobra pintada na fuselagem, mergulhou 5 vezes contra o fogo antiaéreo alemão e destruiu 5 locomotivas nazistas. As cobras fumaram. O Senta Apua tem muito mais histórias do que essa. Pilotos que foram abatidos e sobreviveram atrás das linhas inimigas.
Missões que deveriam ter sido impossíveis. Homens que fizeram no ar o que a FEB fazia no chão. Se você não conhecia a história do primeiro Gavica antes desse vídeo, agora você entende por que esse canal existe. Inscreva-se. O próximo vídeo você não vai querer perder.